Vamos aqui para o próximo tópico, o padrão de mudança do comércio mundial. Então, o comércio muda, é dinâmico. Vamos ver como é que isso se apresenta aqui para a gente. O comércio mundial é um alvo em movimento. A direção e a composição do comércio mundial é muito diferente hoje do que era, claro, uma geração atrás, e ainda mais diferente do que era um século atrás. Então, mudou não só como aí fala, né, o eixo, a direção gravitacional do comércio. Então, ele saiu do Atlântico e já está na Ásia. E a composição também. Vejamos algumas das principais tendências. Primeira questão aí, uma pergunta. O mundo ficou menor? Em discussões populares da economia mundial, muitas vezes encontramos demonstrações de que o transporte moderno e as comunicações aboliram a distância, então o mundo se tornou um lugar pequeno. É e não é. Na minha visão aqui, já dando minha opinião, realmente, o mundo parece pequeno em muitos aspectos, mas ele continua grande e distante em muitos outros aspectos. Então, há claramente um pouco de verdade nessa declaração. Então, a internet, ela possibilita a comunicação instantânea e quase livre entre pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, enquanto o transporte por avião a jato permite um rápido acesso físico para todas as partes do globo, né? Então, assim, num mesmo dia, você pode estar em um país e mais tarde estar em outro, no final do dia estar em outro. Ou talvez na viagem mais longa, que seja uma viagem de 24 horas, eu posso estar no dia seguinte na Ásia. Então, claro que isso é uma grande transformação do ponto de vista do que era, digamos, lá no começo do século XX, você fazer uma viagem para a Europa exigia você entrar num navio, talvez levar aí 15 dias no mar, para chegar lá na Europa e, enfim, resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa. Por outro lado, os modelos de gravidade continuam a mostrar uma forte relação negativa entre a distância e o comércio mundial, o comércio internacional. Então, ainda que você tenha uma facilidade logística, uma facilidade de telecomunicações, você ainda, o comércio, quanto mais distante for a distância entre esses dois países, mais difícil fica a relação entre eles, até porque as mercadorias precisam viajar, enfim, você tem uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Ainda mais no mundo hoje, né? 2023, com guerra, com as questões geopolíticas se aflorando. Consequentemente, quanto mais distante for a sua relação comercial num país cada vez mais exótico, com um idioma cada vez mais exótico, com uma moeda diferente, claro que essas relações elas tendem a ter menos força do que perante um vizinho do qual você tem, digamos assim, mais afinidades por uma série de razões. Mas tais efeitos ficaram mais fracos ao longo do tempo? O progresso dos transportes e das comunicações tornou o mundo menor? A resposta, então, parece que é sim. Mas a história também mostra que as forças políticas podem compensar os efeitos da tecnologia. Então, veja, o mundo ficou menor entre 1840 e 1914, mas novamente ficou maior em grande parte do século XXI. Então, colocando a ideia de que as forças políticas é que vão fazer muito mais do que os efeitos da tecnologia, que vão fazer o mundo ficar menor ou o mundo ficar maior. Por exemplo, agora em 2023, como eu já citei, por exemplo, com a presença, com a realidade de uma guerra e de um conflito comercial, China-Estados Unidos, Rússia-Estados Unidos, Rússia-Europa, China-Europa, você tem um mundo que ficou enorme, entendeu? Então, os países, as regiões, já estão começando novamente a falar em projetos de integração regional e nacional com o objetivo de não ficarem na mão desse comércio global que, diante de um fenômeno político, digamos assim, controverso, para ficar numa palavra educada, podem criar grandes dificuldades ao funcionamento dos países.
Então, historiadores econômicos nos dizem que uma economia global, com fortes ligações econômicas entre nações mesmo distantes, não é uma coisa nova. Então, na verdade, houve duas grandes ondas de globalização. A primeira se baseando não nos aviões a jato e na internet, mas sim nas ferrovias, nos navios a vapor e no telégrafo. Então, essa foi a primeira onda de globalização, de conexão. Em 1919, o grande economista John Maynard Keynes descreveu os resultados daquela onda da globalização. Então, um episódio extraordinário no progresso econômico do homem foi a era que chegou ao fim em agosto de 14. O habitante de Londres podia encomendar por telefone, bebericando seu chá da manhã na cama, os diversos produtos de toda a terra nas quantidades que achasse melhor e esperar razoavelmente sua entrega bater em sua porta na manhã seguinte. Então, mostrando que lá no começo do século XX, final do XIX, começo do XX, você teve essa primeira onda, né? Ou seja, por exemplo, o Brasil exportava café para a Inglaterra. Os argentinos exportavam carne para a Inglaterra. Você tinha, enfim, o mundo ele era conectado. Ele era mais lento, mas ele era conectado. Ok? Então você tinha uma onda de globalização. E, claro, globalização aqui enfatizando a questão da comercialização de produtos no mundo inteiro. Observe, no entanto, que a declaração de Keynes de que a era chegou ao fim em 1914. Na verdade, duas guerras mundiais subsequentes, a Grande Depressão dos anos 30 e o protecionismo generalizado fizeram muito para deprimir o comércio mundial. Então, veja, questões políticas. Então, duas guerras mundiais, você distanciou o mundo. A Grande Depressão dos anos 30, sobretudo no caso americano, e você deprime economicamente, faz com que o caso dos Estados Unidos, um país que estava aflorando, as encomendas internacionais fossem derrubadas, né? A guerra destrói parte da Inglaterra, destrói parte da Europa, e o medo, no final da guerra, do comunismo, do projeto da União Soviética, fazem com que o mundo ocidental e também oriental se tornem protecionistas, criem os seus projetos econômicos e não queiram se relacionar muito, ou seja, não queiram ter uma intensidade comercial muito grande com países, digamos assim, fora da região ou fora daquele eixo considerado um eixo amigo. A figura 2.5 mostra uma medida de comércio internacional. Então veja, a relação entre um índice de exportações mundiais de bens manufaturados e um índice de produção industrial mundial. Então, vamos aqui baixar, né? Então veja, a ascensão e a queda do comércio mundial. Então, a relação entre o comércio de manufaturas e a produção. Então, a relação entre o comércio de manufaturas e a produção. E o ano. Então, quanto que é exportado da produção nessa relação? Veja, ó, a proporção mundial entre as exportações de bens manufaturados e a produção industrial do mundo, mostrada aqui como um índice com 1953 como um índice 1, elevou-se nas primeiras décadas antes da guerra. Então veja aqui, ó, se eleva um pouquinho, cai drasticamente em função das guerras e do protecionismo, não retornou aos níveis de 1913 até a década de 70. Eu vejo aqui, ó, aqui talvez, aqui, ó, aqui foi o pico, né, antes da guerra, ó. Antes da guerra. E aí, normalmente, ou seja, até 1970, o comércio ficou deprimido, ó, lá na casa de, a relação entre o comércio de manufatura, na casa aí dos abaixo de 2. Moral da história, depois você tem. E aí veja, ó, a partir dos anos 90, né, essa curva ela é praticamente exponencial, né? Aí você tem aqui, ó, a crise de 2008, você tem uma queda do comércio internacional, os países, os consumidores não têm mais capacidade de encomendar produtos no exterior, enfim, fica também um esquema mais protecionista, muitas vezes tem que proteger a indústria local, etc. Enfim,
você deprime o comércio internacional. Então aqui é importante a ascensão e a queda do comércio mundial. É claro que dos anos 70 para cá a gente está numa ascensão, mas agora, por exemplo, com a pandemia, provavelmente a gente vai ter um outro repique e vamos ver o que vai acontecer, porque mais uma vez as questões políticas elas influenciam fortemente a questão ligada ao comércio mundial. Então a figura 2.5, como a gente viu, mostra uma medida de comércio internacional. Então, a relação entre um índice das exportações mundiais de bens manufaturados e um índice de produção industrial mundial. Então, aquilo que é produzido no mundo e aquilo que vira comércio. O comércio mundial cresceu rapidamente nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, mas depois caiu significativamente. Então, como você pode ver lá na figura que a gente viu, a globalização ela não retorna aos níveis pré-Guerra Mundial antes da década de 70, por uma série de incertezas, a questão da reconstrução da Europa também, enfim, o mundo tinha lá seus problemas ligados ao relacionamento entre os países. Desde então, no entanto, o comércio mundial, como a parte da produção mundial, aumentou para níveis sem precedentes. Grande parte desse aumento no valor do comércio mundial reflete a chamada desintegração vertical da produção, ou o que se costumou chamar são as cadeias globais de valor, né? Antes que um produto chegue, portanto, às mãos de um consumidor, ele passa muitas vezes por vários estágios de produção em diferentes países. Então, você repartiu a produção de um determinado bem, cada parte está sendo produzida em um pedaço do mundo, depois você junta esses pedaços em um outro lugar para fazer a montagem e aí está resolvido. Então, por exemplo, os produtos eletrônicos de consumo, como telefones celulares, iPods, entre outros, frequentemente são montados nas nações com baixos salários, como é o caso da China, a partir de componentes que são produzidos em países que são mais bem remunerados, como o Japão. Então, para montar hoje um iPhone, um iPod, para montar um telefone celular, você pega peças ao redor do mundo, né? Junta e aí você monta um aparelho a partir dessas cadeias globais de valor. Então você tem um lugar que tem a montagem e você tem os outros lugares que tem a fabricação dos componentes, cada um vindo digamos assim, de uma parte onde tenha os melhores produtos ou tenha os produtos mais baratos. Por causa da extensa movimentação dos componentes, então veja, um produto de $100 pode dar origem a um valor de $200 ou $300 nos fluxos de comércio internacional. Então, veja como o fluxo de comércio internacional ele pode, digamos assim, potencializar a geração de riqueza dos países, né? Então, você produz um produto de 100, aí o produto começa com 100, ele pode virar 200, 300, 400 no fluxo do comércio internacional. É o que acontece hoje, sobretudo,